Este vídeo é parte da disciplina de Patologia Geral da Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje, vamos falar de uma doença da qual a maioria de vocês já tem conhecimento de uma boa parte das características de transmissão e patogênese. Mas apesar disso, estou certo que muita coisa sobre tuberculose será uma novidade surpreendente para todos. Então vamos começar lembrando coisas que vocês certamente já ouviram falar. Vamos lá! A primeira coisa que é de conhecimento geral é a definição. Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa crônica, causada por alguns tipos de micobactéria. Precisamos então relembrar alguns conceitos de infectologia e epidemiologia. O que significa infeccioso? O que significa contagioso? O que significa inflamatória? Será que o que é infeccioso é contagioso? Será que infecção é sinônimo de inflamação? Começamos por infeccioso. Uma doença é infecciosa quando causada pela invasão do organismo por um agente biológico, por exemplo, por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos, por vermes, por insetos, por outros seres vivos, inclusive, como plantas, outros animais e até aliens, caso eles existam. Mas cuidado! Existe uma diferença entre infecção e infestação. Na infestação, por exemplo, o parasita não invade o organismo, mas sim infesta áreas mais externas do hospedeiro. Por exemplo, infestação por piolhos, por pulgas e por vermes intestinais. Repare que dentro do tubo digestivo é fora do organismo, portanto, chamamos de infestação quando os vermes adultos moram dentro do tubo digestório. Mas cuidado, tem muitos vermes que invadem o organismo e moram dentro do hospedeiro, inclusive dentro do sangue, coração, rins e outros órgãos e tecidos. Neste caso, também podemos classificar como infecção. Normalmente, e mais comum, usamos o termo infecção para a invasão dos tecidos por bactérias, vírus e fungos. Agora, preste atenção nisso. O fato de um paciente estar infectado por um agente patológico não quer dizer que ele vá transmitir este agente para outras pessoas. Muitos agentes infecciosos não são contagiosos. Outra questão que precisamos revisar se refere ao termo crônico. A diferença de crônico e agudo é apenas o tempo de curso da doença. Não tem nada a ver se é grave ou não, se mata ou não, se tem cura ou não. A diferença é apenas a duração, e uma doença aguda pode virar crônica, assim como uma doença crônica pode agudizar e voltar a ter características de doença aguda. Costumo dizer que na doença aguda, o paciente sara ou morre, mas às vezes também a doença aguda pode virar crônica. Já na doença crônica, o paciente pode sarar, pode não sarar, pode ter a doença para sempre e morrer de outra coisa. Pode ser grave ou não. Então a diferença real é somente o tempo de curso mesmo. No caso da tuberculose, esta é uma doença caracterizada por ser infecciosa, contagiosa, crônica e tender a atacar os pulmões dos pacientes. Além disso, ela é uma zoonose, ou seja, uma doença que atinge tanto os seres humanos como os animais. A tuberculose é causada por uma família extensa de bactérias chamadas de micobactérias, sendo o Mycobacterium tuberculosis o agente que prefere atingir humanos e o Mycobacterium bovis, o segundo agente mais comum em nosso meio, o qual gosta de atingir bovinos. Infelizmente, a tuberculose é endêmica também no nosso rebanho bovino, o qual acaba se contaminando do reservatório de tuberculose que temos nas nossas matas. Reservatório este que se mantém nos animais silvestres. Uma novidade para vocês é que ter contato com a tuberculose não é suficiente para ficar doente. Vamos ver melhor isso em seguida. Bem, todos vocês sabem muito bem que a tuberculose é transmitida pela tosse, por gotículas de tosse. Esta via é chamada de via aérea, mas também pode ser transmitida por ingestão de alimentos contaminados, como leite cru e queijos feitos com leite sem pasteurizar, chamada então de via oral. E também por contato direto.
Neste último é necessário que haja uma ferida, pois a micobactéria é imóvel e não tem capacidade de penetrar a pele. Mas o fato de você ter tido contato com o agente não quer dizer que a infecção vai se estabelecer. Isso depende de três fatores: da sua resistência imunológica, da dose ou número de bacilos que você ingeriu ou respirou e da virulência destes bacilos. Aí aparece outro termo de epidemiologia. O que é virulência? Adianto que não tem nada a ver com vírus. Virulência é termo técnico que descreve a capacidade de um agente de conseguir causar infecção em um hospedeiro. Por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis tem alta virulência para humanos, mas baixa virulência para bovinos. Já o Mycobacterium bovis tem alta virulência para bovinos, mas baixa virulência para humanos. Vamos ver em seguida que a tuberculose está espalhada por todo o planeta. Mas existe uma associação da incidência e da prevalência da tuberculose com o estado econômico das populações. Ou seja, quanto mais precário o estado econômico de uma população, maior a incidência e a prevalência de tuberculose nesta população. Bem, agora temos mais dois termos epidemiológicos que precisamos relembrar, ok? Incidência é a quantidade de novos casos de uma doença em uma população, em um período de tempo. Normalmente usamos o período de um ano. Prevalência é o número total de casos, novos ou antigos, de uma doença em uma população. Veja que no caso da tuberculose, que é uma doença crônica e que pode durar muitos anos quando maltratada, a prevalência tende a ser muito maior que a incidência. Isso quer dizer que se a pessoa é pobre, ela pega mais tuberculose? Nada disso. Isso não tem a ver com a condição financeira do indivíduo, mas com a condição do ambiente onde vive. Áreas com populações mais pobres tendem a ter maior incidência de desnutrição, o que abaixa a condição imunológica dos habitantes. Também tem a tendência de ter maior densidade demográfica, ou seja, mais gente morando em menos espaço, o que facilita a transmissão pela via aérea da tuberculose. E, em terceiro, populações mais pobres têm tendência a ter maior dificuldade de acesso à assistência médica e a cuidados básicos. Então, deste slide saem duas perguntas. Primeira, qual é a relação da tuberculose com a condição econômica de uma população? Resposta: quanto pior a condição econômica de uma população, maior a incidência e a prevalência de tuberculose. Segunda pergunta: por quê? Resposta: alimentação inadequada, alta densidade demográfica e falta de assistência médica. Veja na próxima figura a prevalência de tuberculose no mapa mundi. Neste mapa, vemos que as áreas verde escuras são as que têm menor prevalência da tuberculose e as áreas vermelhas são as que têm maior prevalência. Repare que o Brasil não está tão mal. Apesar de termos muitas florestas que servem como reservatório natural da tuberculose, pois esta zoonose atinge diversos animais silvestres. Como nossos animais domésticos, falo aqui dos animais de criação, como os bovinos. São criados próximos a estas áreas de matas. Eles estão sempre correndo o risco de se contaminarem, e desta forma podem contaminar também nós humanos. Repare que países vizinhos, como Uruguai e Chile, estão em situação melhor que a nossa. A cor verde escura está praticamente em todos os países ricos, e a cor vermelho aparece em países com maior desorganização e pobreza, confirmando o que descrevemos anteriormente. Não temos dados da Groenlândia, mas acho que o Papai Noel deve ser imune às doenças. Isso nos faz pensar em uma coisa: por que uma doença tão antiga e que tem um tratamento conhecido está espalhada pelo mundo inteiro e não conseguimos controlar? Para entender a tuberculose e por que ela é difícil de controlar, precisamos entender as características da bactéria que causa esta doença. Se você prestar atenção nesta parte, vai entender muita coisa que virá em seguida. E vai entender porque esta doença é difícil de erradicar. O Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria com formato de bacilo, intracelular facultativa, aeróbia, imóvel e de crescimento lento.
O que estas características nos dizem? Por ser intracelular facultativa, ela gosta de morar dentro das células, lugar onde os anticorpos não alcançam, pois os anticorpos são proteínas grandes que não entram dentro das células. Isso significa que, para matar a bactéria, o sistema imune precisa matar a célula onde ela está morando. Mesmo assim, por também conseguir viver fora da célula, matar as células hospedeira não garante a morte da bactéria, a qual, por ter crescimento lento, tem poucas necessidades nutricionais e pode viver por muitos anos dentro do pus ou de outros lugares onde os anticorpos também não as conseguem alcançar. Aliás, dentro de coleções de pus ou material necrótico, nem as células do sistema imune conseguem alcançar. Então, crescer devagar também é uma vantagem, pela baixa necessidade de nutrientes e alta resistência a situações adversas. O Mycobacterium tuberculosis pode se manter vivo dentro de tubérculos calcificados por muitos anos. O fato de ser uma bactéria aeróbia explica, em parte, a predileção da tuberculose pelos pulmões. O fato de ser imóvel explica por que não. Se espalha rapidamente para todos os tecidos ao redor, a não ser que seja carregada pelos fagócitos. Isso sempre acaba acontecendo, levando a tuberculose aos linfonodos que estão perto da região do tecido afetado. Nesta imagem podemos ver o ciclo da doença. Após a entrada no indivíduo, os macrófagos fagocitam a micobactéria. A micobactéria engana o fagócito e passa a viver confortavelmente dentro dele. Apesar disso, o macrófago consegue apresentar os antígenos do Mycobacterium para ativar a resposta imune específica. Com isso, após 1 ou 2 semanas, inicia a produção de anticorpos específicos e a ativação dos linfócitos T citotóxicos, iniciando a resposta celular para tentar matar o agente invasor. Os linfócitos matam os macrófagos contaminados, mas as micobactérias conseguem sobreviver no meio do pus, que se forma. Dentro do pus, nem os anticorpos e nem os linfócitos conseguem entrar. Então começa a vir mais células de defesa e aumentar o tamanho do grânulo, formando um granuloma tuberculoso, formado por um núcleo de necrose caseosa, cercado por uma cápsula fibrosa, cheia de linfócitos tentando conter a infecção. Se o granuloma crescer muito e se romper para dentro de um brônquio, o paciente irá tossir o conteúdo necrótico em uma mistura de pus e sangue, podendo transmitir para outras partes do pulmão ou para outras pessoas. Até agora, vocês viram as coisas que vocês já tinham conhecimento, mesmo que parcialmente, mas a partir deste ponto vocês vão descobrir coisas que vocês nunca imaginaram sobre tuberculose. Pare o vídeo 1 minuto e tente responder estas questões para fixar o conhecimento até este ponto, antes de entrarmos na segunda parte da aula. A primeira novidade, pelo menos para a maioria de vocês, é que existe a tuberculose primária e a tuberculose secundária. Além disso, existe uma forma mais rara, que é a tuberculose orgânica isolada. Vamos entender isso melhor. Após o primeiro contato, o bacilo penetra em nosso organismo, geralmente por via inalatória, alcançando os pulmões. Neste primeiro contato, o bacilo geralmente se localiza no ápice do lobo inferior ou na base do lobo superior do pulmão. Portanto, na região média do tórax, se fixando na região subpleural. A primeira resposta inflamatória é inespecífica e ineficiente. Com o passar dos dias, os macrófagos, que são células derivadas dos monócitos do sangue, se acumulam no foco inflamatório. Como vimos antes, inicialmente os macrófagos são incapazes de destruir os bacilos, mas conseguem ativar o sistema imune específico. Dias depois, há o desenvolvimento de uma resposta imunológica específica, mediada por células T, as quais matam os macrófagos infectados. Nesta fase, alguns macrófagos fundem-se entre si, dando origem às células gigantes do tipo Langhans, as quais são patognomônicas para diagnóstico histológico de tuberculose. Patognomônico significa um sinal exclusivo e suficiente para diagnosticar uma doença.
Logo em seguida, em torno deste acúmulo de células mortas, acumulam-se linfócitos e fibroblastos. A este arranjo nodular de macrófagos modificados, linfócitos e fibroblastos, damos o nome de granuloma. De 10 a 14 dias depois do primeiro contato, ocorre o aparecimento do fenômeno da hipersensibilidade. A hipersensibilidade é importante para uma prova que foi muito utilizada no passado para identificar indivíduos que tiveram contato com a tuberculose, a chamada prova de Mantoux, ou prova intradérmica. Na década de 1960 e 1970, no Brasil, as pessoas iam até os postos de saúde em campanha para combate à epidemia de tuberculose. A prova intradérmica consiste em aplicar 10 microlitros de tuberculina, solução paredes do Mycobacteria morta em pó, intradermicamente, no braço das pessoas. As pessoas voltavam 2 dias depois para verificar o tamanho do halo inflamatório ao redor do ponto de aplicação. Se o halo for grande, significa que a pessoa teve contato com a doença e precisa fazer raio-x de pulmão para confirmar. Caso negativo, poupava-se dinheiro porque raio-x é um exame muito mais caro que a prova de Mantoux. Até hoje, a prova de Mantoux é muito usada para identificar tuberculose em rebanhos de bovinos. Neste caso, o ponto de aplicação intradérmica de tuberculina é na lateral do pescoço dos animais. Repare que se o animal estiver contaminado há menos de 10 dias, a prova resultará em um falso negativo, pois a hipersensibilidade ainda não teve tempo de se instalar. Uma coisa que a maioria das pessoas demoram para entender e até para acreditar é que na grande maioria dos casos de tuberculose ocorre a cura espontânea. Pois é, tuberculose cura sozinha, e muitas vezes a gente nem sabe que teve. Mas espera. Aí, professor, você não disse que tuberculose está espalhada no mundo todo, que é uma doença crônica grave e quase impossível de erradicar? Sim, mas esta é a tuberculose secundária. A tuberculose primária quase sempre se cura sozinha. E você fica praticamente vacinado. Então, se pegar novamente, provavelmente está com uma falha imunológica. Neste caso, então, a doença passa a ser grave. Todo aquele gráfico, tudo que você escuta na TV e nas redes sociais sobre tuberculose, isso se refere à tuberculose secundária. Uma condição grave e de difícil tratamento. São meses de antibióticos e outros cuidados médicos para curar um indivíduo com tuberculose secundária. Mas retornando à tuberculose primária, a micobactéria se instala no pulmão, formando um primeiro nódulo chamado de nódulo primário, ou nódulo de Gom. Além do nódulo de Gom, um segundo nódulo se formará no linfonodo satélite, no hilo. Hilo é a estrutura que divide o tórax em dois, e é formada por duas camadas da pleura. Os linfonodos que recebem os vasos linfáticos provenientes dos pulmões estão, na sua maioria, posicionados nesta estrutura. Pleura é uma membrana que recobre toda a parte interna do tórax, sendo chamada parietal, quando recobre as paredes do tórax, e visceral, quando recobre os tecidos e órgãos, como os pulmões, esôfago e coração. O conjunto do nódulo primário no pulmão, mais o nódulo no linfonodo do hilo, é chamado de complexo primário ou complexo de Gom, ou complexo primário de Gom, ou complexo primário da tuberculose. Tanto faz. Você escolhe o que prefere. Aqui você tem um resumo da tuberculose primária. Repare que aparece o termo bacilo de Koch. Robert Koch foi um médico alemão que descobriu que a tuberculose era causada por uma bactéria, e por isso ainda chamamos o Mycobacterium tuberculosis de bacilo de Koch. No Brasil, as pessoas falam bacilo de Koch. Como vimos anteriormente, a evolução mais comum é a cura espontânea. Mas o que pode acontecer se a cura não ocorrer? São raras as evoluções desfavoráveis da tuberculose primária, e muitas vezes acontecem quando o paciente tem alguma imunodeficiência, como no caso dos pacientes com AIDS, por exemplo. Aí podemos ter três situações mais comuns: a tuberculose progressiva,
A meningite tuberculosa que ataca diretamente a membrana que recobre o cérebro, sendo gravíssima. E a tuberculose miliar, uma forma agressiva, onde milhares de pequenos focos se espalham pelo tecido, podendo ser o tecido do pulmão ou mesmo de outros órgãos periféricos. Agora vamos falar da tuberculose secundária, aquela que é crônica e é um dos principais problemas de saúde do planeta, com referência a doenças infecciosas. A tuberculose primária ocorre quando o sistema imunológico falha, por algum motivo, e permite que uma segunda infecção ocorra em um mesmo indivíduo. Isso pode ter origem por reativação do foco primário ou por reinfecção exógena. Agora, a posição da infecção no pulmão já é outra. A tuberculose secundária prefere acometer as partes mais superiores dos pulmões. A evolução da tuberculose secundária costuma ser sempre desfavorável, podendo haver a formação de cavernas pulmonares. Pode ocorrer a tuberculose pleural. Pode evoluir para uma tuberculose miliar. Também aqui, como na primária, e bastante comum também, a tuberculose intestinal, uma vez que o paciente fica engolindo frequentemente pus com bacilos ativos que podem se estabelecerem no tecido do intestino. Na prova, pode ter uma pergunta pedindo para você descrever como se forma uma caverna pulmonar. Imagine um granuloma tuberculoso grande que se abre para um brônquio, esvaziando seu conteúdo necrótico pela tosse do paciente. No final, as células inflamatórias deixam a lesão, sobrando apenas a cápsula fibrosa vazia, sem tecido pulmonar dentro. Isso se dá o nome de cavernas pulmonares. Uma forma de evolução bastante grave pode também ser dolorosa. Imagine que na movimentação dos pulmões, dentro do tórax, as membranas pleurais, que são lisas e lubrificadas, garantem um movimento indolor. Quando inflamadas pela infecção com o Mycobacterium, respirar pode se tornar doloroso. Além disso, pode-se formar pontos de aderência entre a membrana parietal e a visceral, aumentando ainda mais o desconforto. O excesso de exsudato que estas membranas produzem quando estão inflamadas podem encher a cavidade pulmonar com líquido, impedindo totalmente a entrada de ar dentro do tecido pulmonar. Na forma miliar, sempre muito grave, o tecido afetado será o pulmonar, quando os bacilos são despejados na artéria pulmonar. Caso os bacilos de Koch sejam despejados na veia pulmonar, acabam indo para o coração e distribuídos para todos os outros órgãos periféricos. O paciente com tuberculose secundária acaba engolindo muito catarro contaminado, e isso tende a causar infecção nos tecidos dos intestinos. Novamente teremos granulomas nos linfonodos que atendem esta área, formando focos típicos de tuberculose no órgão e nos linfonodos relacionados. Isso também pode acontecer quando o indivíduo ingere frequentemente produtos alimentícios contaminados com o bacilo de Koch. Mais raramente, temos também a forma orgânica isolada, que pode acometer qualquer tecido. Apesar disso, alguns tecidos são mais predispostos a esta forma de tuberculose, como os gânglios cervicais, coluna, trompas, epidídimo, rins e meninges. Esta imagem mostra o raio-x de um paciente com tuberculose primária. Um especialista consegue identificar bem o nódulo primário de Ghon. Para nós ainda fica um pouco difícil. O nódulo no linfonodo do hilo é ainda mais difícil de visualizar. Já em uma tuberculose secundária, as lesões parecem bem claras. Reparem como a doença afetou toda a parte superior dos pulmões, dos dois lados. Nesta imagem, conseguimos ver um grande granuloma isolado, já com uma pequena área de calcificação. À esquerda desta imagem temos um raio-x, mostrando uma caverna pulmonar. Na tomografia do lado direito, a cápsula fibrosa da caverna fica muito mais fácil de visualizar. Nesta imagem, podemos ver o derrame de líquido dentro da cavidade pulmonar do lado direito da imagem. Este derrame ocorre na tuberculose pleural.
Se você também se interessa por metabolismo, dê uma olhada neste vídeo sobre exercício e apetite na nossa playlist Metabolismo, neste mesmo canal. Estamos tentando adicionar novos vídeos semanalmente.